Nos próximos capítulos de Terra Nostra, Janete começará a pagar, um a um, por todos os crimes que cometeu contra Juliana. E a virada vem de onde ninguém esperava. Depois de fugir com Francesquinho, Mariana finalmente cria coragem. Ao reencontrar Juliana, ela não hesita. A voz firme, o olhar decidido. Juliana, eu fiz o que era certo. Contei toda a verdade sobre a senhora Janete para o advogado. Ela respira fundo, engole o medo. E agora, eu acredito que a gente tem que fazer o mesmo com a polícia. Juliana fica paralisada. O coração dispara. Mariana, a mesma mulher que obedeceu às ordens mais cruéis, agora quer justiça. Ela sente o impacto daquelas palavras. Não é só coragem, é arrependimento. É a decisão de colocar Janete no lugar que ela merece. E, a partir desse momento, a vilã começará a sentir o peso real de seus crimes. Desesperada, Janete corre atrás de ajuda. Procura Francesco, implora, se humilha. Mas o que ela encontra é um homem frio, distante. Alguém que não está mais disposto a salvá-la das próprias escolhas. Enquanto isso, Juliana decide não guardar aquela revelação só para si. Ela se aproxima de Mateu. O rosto sério, o tom grave. Mateu, eu preciso te contar uma coisa que acabei de descobrir. Ele se assusta. O corpo fica tenso. Meu Deus, Juliana, não me diga que tem mais problema. Ela balança a cabeça, tentando organizar os pensamentos. Não é bem isso. Eu conversei com a Mariana. Ela fugiu da casa dos Osmaliano depois de contar a verdade sobre o que a senhora Janete fez com o nosso filho. Mateu prende a respiração. Juliana continua. Cada palavra mais pesada que a outra. Foi a Janete quem mandou a Mariana deixar o nosso bambino naquela roda maldita da Santa Casa. E agora, ela disse que está disposta a contar tudo diante de um delegado. Os olhos de Mateu se iluminam por um instante. Esperança. Mas logo o medo toma conta. Isso é uma ótima notícia. Ele para, pensa. Mas espera, por que ela faria isso? Se a Mariana falar a verdade, ela também pode ser presa. Foi a mando da Janete, sim. Mas foi ela quem deixou o nosso filho lá. Juliana suspira. Ela também não entende tudo, mas sente algo diferente. Eu sei, eu também estranhei. Mas eu acho que a Mariana se arrependeu de verdade. Mateu começa a andar de um lado para o outro. A cabeça cheia. O coração apertado. Eu não sei, Juliana. Isso tá me cheirando a armadilha. Logo agora que a gente achou o nosso filho. Eu não tô gostando nada disso. Juliana fica pensativa. O medo existe. Mas a esperança fala mais alto. E se a gente falar com ela? Saber toda a verdade pode ajudar a recuperar o nosso bambino. Não pode? Mateu para. Olha para Juliana. Respira fundo. É Vero. Então vamos. Não vamos perder tempo. Vamos encontrar a Mariana agora mesmo. Sem pensar duas vezes, o casal sai em disparada. O passo é rápido. O coração, acelerado. Eles precisam encarar Mariana. Precisam saber, de uma vez por todas, quais são as verdadeiras intenções dela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Janete caminha tranquilamente pelas ruas. Sacolas nas mãos. Rosto despreocupado. Como se nada pudesse atingi-la. De repente, ela cruza com Marco Antônio. Mamãe, a senhora veio atrás da Mariana? Janete solta um riso curto. Cheio de desprezo. Claro que não, Marco Antônio. Eu tô pouco me importando com aquela traidora. Ela faz um gesto de descaso. Aliás, confesso que até fiquei feliz que ela levou o Francesquinho embora. Um problema a menos. Aquele bastardo. Marco Antônio se incomoda. Mamãe, a senhora não devia falar assim. A Mariana te serviu por tanto tempo. Foi fiel. Ele interrompe a frase no meio. Algo chama sua atenção. Do outro lado da rua, Mateu e Juliana entram rapidamente em uma casa. Apresados. Discretos. Quase furtivos. Janete também percebe. Ué. Ela estreita os olhos. O que será que esses dois estão tramando? Marco Antônio franze a testa. Eu vou descobrir. Fique aqui, mamãe. Assim que ele se afasta, Janete murmura, irritada. Era só o que me faltava.
Esses dois italianos armando alguma coisa pelas minhas costas. Do outro lado da rua, Marco Antônio se aproxima com cautela. Espia pela janela. E percebe, na hora, algo muito estranho acontecendo lá dentro. Juliana está diante de Mariana. Os olhos marejados. A voz quase não sai. Mariana, espera. É vero que você me disse? Você tá mesmo disposta a contar tudo? Mariana respira fundo. O peito sobe, desce. Ela se abaixa, beija a cabeça de Francesquinho com carinho. Depois, o entrega com cuidado nos braços de Juliana. Em seguida, levanta o olhar, encarando Mateu com firmeza. Eu sei que vocês têm todo o direito de desconfiar de mim. Eu sei que errei, e errei muito. A voz embarga. Mas eu não aguento mais carregar esse peso. Ela faz uma pausa, como se reunisse forças. A Madame Janete, ela não parou. Mesmo agora, ela continua tramando uma nova maldade. Mateu cruza os braços. O olhar duro, desconfiado. Que tipo de maldade? Ele se inclina um pouco à frente. Fala logo, Mariana. Mariana engole em seco. A garganta aperta. O medo é visível. Mas a decisão já foi tomada. Ela está disposta a tudo mesmo, para não perder o controle dessa história. Mariana respira fundo, junta coragem. Ela quer impedir que vocês recuperem o menino de vocês em definitivo. Juliana arregala os olhos. O coração dispara. A senhora Janete contou mentiras ao advogado. Pediu que eu confirmasse tudo, mas eu não confirmei. A voz treme. Ela disse que foi a senhora, Juliana, quem entregou o filho. E não que ele foi roubado. Juliana leva a mão à boca. O choque é imediato. Não, isso não pode ser. Essa mulher não tem limites. Mariana continua, cada vez mais emocionada. Foi aí que eu entendi. Se eu me calasse de novo, estaria destruindo vocês pela segunda vez. Os olhos se enchem de lágrimas. Eu deixei aquela criança na roda. Obedeci ordens, mas agora eu quero pagar pelo que fiz. Ela ergue o queixo, mesmo chorando. Eu vou até a polícia. Vou contar tudo. E se eu tiver que ser presa, eu vou. Mateus se aproxima devagar. O rosto sério. O olhar pesado. Você sabe que isso pode te levar pra cadeia, não sabe? Mariana não foge da pergunta. Eu sei. As lágrimas escorrem livremente. Mas eu prefiro a cadeia do que continuar sendo cúmplice daquela mulher. Juliana se aproxima. Segura as mãos de Mariana com força. Grazie. Grazie por finalmente escolher a verdade. Do outro lado da rua, escondido atrás de uma árvore, Marco Antônio observa tudo. Ele vê os três conversando, percebe o clima pesado, e sente um arrepio percorrer o corpo. Assim que Mateu e Juliana entram novamente na casa, ele corre de volta, aflito, até Janete. Mamãe. A voz sai baixa, tensa. Eu vi a Juliana, o Mateu e a Mariana juntos. Eles estavam conversando escondidos. Janete empalidece por um segundo, mas tenta manter a pose. Conversando sobre o quê? Eu não consegui ouvir, mas não parecia coisa boa. O sorriso arrogante da vilã desaparece. Os olhos se enchem de ódio. Aquela ingrata. Eu sabia que ela ia me trair. Mais tarde, já em casa, Janete anda de um lado para o outro, como uma fera encurralada. Marco Antônio observa em silêncio. O clima é sufocante. Pouco depois, o advogado chega. Janete vai direto ao ponto. Doutor, a Mariana pode me trair. Ela pode ir à polícia. O homem fica sério. Pelo que vi da reação dela, pode sim. E se isso acontecer, a situação da senhora fica gravíssima. Há risco real de prisão. Janete perde o controle. Prisão. Isso é impossível. Eu sou uma Maliano. Eu sou Janete Maliano. A voz sai firme, mas treme por dentro. O advogado não se impressiona. Mantém o tom sério, direto. A senhora precisa se preparar. Se essa denúncia existir, vamos precisar de tempo para montar uma boa defesa. Antes que Janete consiga responder, batidas fortes ecoam na porta. Secas. Autoritárias. O coração da vilã dispara.
O ar parece faltar. Marco Antônio vai até a porta. Abre. O delegado entra. Sério. Sem rodeios. Senhora Janete Maliano, sinto muito. Ele respira fundo. Seu Marco Antônio, sinto muito, mas vim informar que recebemos uma denúncia grave envolvendo o desaparecimento de uma criança. A denúncia foi feita pela ex-governanta da casa, a senhora Mariana. As pernas de Janete fraquejam. Ela quase perde o equilíbrio. Isso é um absurdo. O advogado age rápido. Intervém, fala baixo, controla a situação. Com manobras legais, consegue adiar a prisão. O delegado se retira. A porta se fecha. O silêncio que fica é sufocante. O advogado se aproxima. O olhar é duro. A senhora está correndo contra o tempo. Um passo em falso. E não tem mais volta. Janete cai sentada. As mãos tremem. O medo, agora, é real. A notícia da denúncia se espalha rápido. E naquela noite, Janete não dorme. Anda de um lado para o outro. Os olhos arregalados. A mente dominada pelo pânico. De manhã cedo, Marco Antônio entra no quarto. Encontra a mãe sentada na cama. O rosto abatido. Algo raro em alguém sempre tão altiva. Tentando manter o controle, ele fala com cuidado. Mamãe, eu pensei melhor. Talvez seja a hora de conversar com a Juliana. Convencê-la a retirar essa denúncia. Antes que tudo piore. Janete levanta num salto. Você enlouqueceu. Aquela italiana quer me ver atrás das grades. Mesmo assim, Marco Antônio decide agir por conta própria. Horas depois, ele encontra Juliana na rua. Ela caminha ao lado de Mateu. Segura firme a mão dele, como quem busca força. Marco Antônio se aproxima, fingindo calma. Juliana, nós precisamos conversar. Isso tudo está indo longe demais. Juliana o encara. Fria. Ferida. Longe demais foi o que a sua mãe fez comigo. Com o meu filho. Marco Antônio tenta insistir. Pensa bem, se essa denúncia continuar, muita gente vai sofrer. A Mariana, você sabe, ela pode acabar presa. Mateu se aproxima. Irritado. Protetor. Ela escolheu dizer a verdade. Bem diferente da tua mãe. Marco Antônio ainda tenta insistir. Mas Juliana não vacila. Não adianta, Marco Antônio. Ela ergue o queixo. Pela primeira vez, a justiça tá do meu lado. E eu não vou recuar. Ele entende. Não há mais espaço para negociação. Se afasta derrotado. O peso da derrota estampado no rosto. Enquanto isso, Janete recebe uma notícia que a deixa ainda mais desesperada. Francesco foi convocado para depor como testemunha. O chão parece desaparecer sob seus pés. Sem pensar duas vezes, ela vai atrás do ex-marido. Precisa dele. Custe o que custar. Ao encontrá-lo, Janete muda completamente o tom. A voz falha. Os olhos se enchem de lágrimas. Ela segura as mãos de Francesco. Implora. Franco, por favor, você é o único que pode me salvar agora. Diz que não sabe de nada. Diz que a Mariana tá mentindo. Diz que ela quer me destruir. Mente por mim. Você me deve isso. Francesco se afasta num impulso. O olhar é de nojo, de decepção. Não ouse me pedir isso. A voz sai dura. Eu passei tempo demais te defendendo. Mas agora eu enxergo. Ele respira fundo. Você não tem jeito, Janete. Você destruiu vidas. Fez da minha vida um inferno. E agora, vai ter que pagar por isso. Janete sente o golpe. Então você vai me abandonar? É isso mesmo. Francesco não hesita. Não. Eu vou fazer melhor. Vou dizer a verdade. E o seu castigo vai vir pelas mãos do delegado. Janete sai dali transtornada. O desespero se transforma em ódio puro. Sozinha em casa, ela anda de um lado para o outro, a mente fervendo. E então, toma uma decisão impensável. Algumas horas depois, em um beco escuro, Janete conversa com um homem de olhar frio. Eu quero que essa mulher desapareça. A voz sai baixa, venenosa. A Mariana me traiu. Ela não pode continuar viva. O homem aceita o dinheiro. Some na escuridão.
Marco Antônio começa a desconfiar. A agitação da mãe. O nervosismo fora do normal. Mamãe, onde a senhora esteve? O que a senhora fez? Janete responde fria. Nada que não fosse necessário. Naquela mesma noite, Mariana caminha apressada pela rua. O medo estampado no rosto. Ela olha para trás. Várias vezes. O homem contratado se aproxima sorrateiramente. Quando ele ergue a mão para atacá-la. Larga ela agora. Uma voz surge de repente. É Francesco. Ele havia percebido uma movimentação estranha ao sair da casa bancária. Desconfiou. Seguiu. Chegou a tempo. O agressor tenta fugir, mas é cercado. Preso. Pressionado pela polícia. Ele confessa tudo. Então, o nome que vem à tona é um só. Janete. Horas depois, batidas fortes ecoam na porta da mansão Maliano. Marco Antônio abre. O sangue some do rosto ao ver os agentes entrando. Senhora Janete Maliano. A voz do delegado é firme. A senhora está presa. Acusada de ser a mandante de uma tentativa de homicídio. Janete reage em desespero. Grita, se debate, tenta negar. Mas nada adianta. Ela é algemada. Arrastada diante de todos. Humilhada. Derrotada. Dias depois. Na cadeia. Juliana e Mariana fazem questão de ir vê-la. As três ficam frente a frente. Separadas apenas pelas grades. Janete tenta manter a pose. O queixo erguido. Mas os olhos entregam o terror. Juliana se aproxima. Firme. Sem tremer a voz. Acabou, senhora Janete. Você tirou tudo de mim. Mas agora, vai ter o que merece. Mariana encara a ex-patroa. Respira fundo. E diz, com alívio. Finalmente, justiça. Janete grita. Perde o controle. A fúria vira desespero. As portas da cela se fecham. O som ecoa pelo corredor. O castigo da vilã. Agora, é real. E começa ali. Agora eu quero saber a sua opinião. Já passou da hora da Janete pagar por todos os crimes que cometeu? Deixa sua resposta nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Assim, sempre que sair um novo vídeo sobre a novela, você fica sabendo em primeira mão. Aqui na tela já tem outro vídeo com uma revelação chocante, que eu tenho certeza que você vai gostar. É só clicar para assistir. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.